Vamos falar de política agora, vamos falar de eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Dando continuidade às nossas sabatinas, lembrando que todos os candidatos estão se apresentando na ordem do sorteio que foi realizado quando o plano de cobertura das eleições do Sistema Dia de Comunicação foi apresentado a assessores dos candidatos, tanto jornalistas quanto advogados. E tudo foi sorteado previamente, as datas estabelecidas, e ficou, de acordo com o sorteio, para hoje, esta segunda-feira, a sabatina com o candidato do União Brasil, o ex-prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, que já está aqui conosco. Doutor Silvio, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Douglas. Obrigado, James, que fica ali. O James está ali preparando tudo. Não aparece, mas é quem leva a nossa imagem. Obrigado. James agora está também de coluna, doutor Silvio. Está numa massagem, agora fazendo aquela massagem para... É bom relaxar. Doutor Silvio é ortopedista, né? Pode dar uma dica, doutor James, depois. Ao Dia News, o Dia Notícias, com a torcida que vocês possam encontrar boas notícias, que não se vê mais esse tipo de drama, onde uma criança tem um filho. Isso é dramático e repetido. Ela tem 11 anos de idade. Pois é, engravidou aos 10, né? Perdeu o pai e agora com esse drama louco. Imagine que destrói uma cidadã, uma menina, ter um futuro filho muito mais difícil e o crime se repete. É muito ruim isso. E cumprimentar quem nos assiste, que olhe para quem vai cuidar do Estado. Então, Silvio, o senhor tem 40 minutos, como todos os candidatos, o tempo está na tela, 40 minutos, aqui vai ficar no telão também, os 40 minutos, e vai colocar no telão, Rafael, por favor, pronto. Então, o tempo do doutor Silvio começa a contar a partir de agora. Doutor Silvio, começando com uma questão que seus opositores trataram muito. No debate da Dia TV, tem tratado nas sabatinas aqui, o fato do senhor, vez por outra, falar no saudoso prefeito Firmino Filho, que muitos disseram, olha, o doutor Silvio, nos últimos tempos, estava brigado com o ex-prefeito Firmino Filho, e agora fala que é amigo, fala que nunca brigou, que nunca discutiu. Acho que referente ao fato daquele seu posicionamento em relação à pandemia, que o senhor teria dito para ter cuidado no trato com os comerciantes, enfim. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, porque na sabatina a gente inicia sempre com uma pergunta fora da plataforma de governo. Queria começar com essa pergunta e dar essa oportunidade para o senhor esclarecer isso de vez. Isso é repetitivo, porque em campanha adversário bota rabo onde não tem. Eu sempre tive uma grande e boa relação com o Firmino, tanto que ele me confiou a filha para ser minha afilhada, a filha mais nova, a Cristina, é minha afilhada. Pensamos diferentes e de forma muito respeitosa, em nome da cidade que nós tanto amamos e ele tanto também amou, a gente pensava diferente. E ele foi meu chefe, eu fui o secretário de saúde dele, ele prefeito, e depois eu prefeito, ele foi também o secretário de saúde, porque ele gostava muito de economia na saúde. Então, sempre respeitoso, agora com hierarquia, né? Eu pensava diferente, dizia minhas opiniões, e daí teve discussões, muitas discussões, né? Nem sempre eu tinha razão e nem sempre ele tinha razão. Então, sempre essa discussão ela é rica a partir do momento que eu penso diferente de você, mas eu tenho o mesmo objetivo. O que é que a gente queria? Uma saúde que nós fizemos em Teresina, que atende todo o estado do Piauí. O sistema de saúde de Teresina ele é muito maior do que a necessidade da população de Teresina. Por quê? Porque Teresina é a cidade que proporcionalmente mais recebe pessoas de fora da cidade. Nem São Paulo ou Brasília recebem tanto. Qual é a consequência? Fala proporcionalmente no Brasil? No Brasil. Isso é histórico. Então, isso prejudica a população de Teresina e prejudica a população do interior. Por quê? Porque se a rede é própria,
se você despende dinheiro da população para fazer o atendimento que ela tem direito, o que é que aconteceu? Os municípios no Brasil, por lei, pela Constituição, eles são obrigados a gastarem 15% de tudo que arrecada. Teresina chegou a 36%, quer dizer, mais do dobro do que o necessário. Qual é a consequência? É que você deixa de fazer aquilo que a população reclama, como a educação, a saúde, os hospitais, o calçamento. Porque esse dinheiro vem de algum lugar, né, doutor? Claro, o dinheiro é um só. Se você imagina, você gasta com saúde 36% de tudo que arrecada, mais 25% em educação, então mais da metade do dinheiro que a população paga vai só para duas áreas. Então, coisas do que acontece assim. Nós fizemos o HUT. O HUT custa à prefeitura em torno de 18 milhões de reais por mês. Ela recebe do SUS em torno de 5 a 6 milhões de reais. Portanto, tem um déficit a menor em torno de 12 milhões de reais, que poderia estar sendo empregado no outro setor. E a população reclama, com razão. Por quê? Porque o governo do estado não ajuda em nada, o HUT, e fechou o pronto-socorro do HGV, quer dizer, sobrecarregou o HUT. O deputado Cícero Magalhães esteve aqui e disse que o senhor não reconhece, por exemplo, que o governo do estado contribui com os funcionários que eram lá do HGV, que foram transferidos para o HUT e são pagos pelo governo. Em parte. Vamos esclarecer então, porque é tempo de esclarecer. Campanha serve para isso. Desculpa. Eles submeteram 756 servidores do pronto-socorro para lá. Mandaram em torno de 500. Esses 500, ao longo dos anos, o HUT tem em torno de 12 anos. Eles foram se aposentando, se afastaram por várias razões, e esses funcionários não foram substituídos. Então, hoje deve ter, no máximo, em torno de menos de 100 funcionários para atender todo o estado. Menos de 100, de todos que foram? Sim, sim. Eles prometeram 756, mandaram 500, hoje tem menos de 100. Por quê? Porque foram se aposentando, foram ficando velhos, porque os funcionários do HGV já tinham, chama curva de maturidade. E ele não substituiu o que deveria ter sido feito. O HUT, ele tem em torno de 2.700 funcionários da prefeitura, que banca a folha totalmente. Daí a conta ser alta. Então seriam 2.800 com esses 100 mais ou menos do estado, isso. Mas os 2.700 são pagos integralmente pela prefeitura. Sim, sim, sim. Para atender a população do interior, que deveria ser obrigação do governo do estado, que não faz. Candidato, em relação a... O senhor falou obrigação do governo do estado, que não faz, e em relação à reposição do que é gasto com esses pacientes que vêm do interior do estado? Não existe. Existe uma compensação que é feita pelo Ministério da Saúde, que nunca foi corrigida. Então, a conta e o dinheiro sai da população, do cofre da população de Teresina. Então, se houvesse essa compensação financeira, claro que seria mais fácil. Por exemplo, o Maranhão foi feito um acordo com 27 municípios, foi feito na Justiça Federal pela doutora Marina, e isso está sendo cumprido. Mas o que se paga no tratamento em Teresina é maior do que a gente recebe do Maranhão. Então, no fim das contas, Teresina banca a conta. Agora, qual a saída que o senhor propõe para resolver esse problema? O bom senso e a justiça, que todos compreendam que o SUS ele não tem o dinheiro suficiente para atender a todos, porque a lei manda que todo mundo tenha direito para qualquer coisa, qualquer doença, e que sejam todos iguais. Mas isso não é feito. Por quê? Porque o Congresso Nacional, os deputados e senadores, passaram essa responsabilidade para os municípios, mas esqueceram de dizer como é que se paga a conta. Então, Teresina, de todas, é quem banca essa conta. Mas você pode cobrar do município? É muito mais difícil. O município, todos gastam mais do que a lei manda gastar. E o governo do estado também não é solidário aos municípios. Por exemplo, o Programa de Saúde da Família diz lá que o governo do estado deveria financiar medicamentos. Que medicamentos são esses? Pressão arterial, diabetes, essas doenças crônicas de uso contínuo. Ele não faz. Fez um acordo e não cumpriu o acordo. Na justiça, inclusive. Então, isso tudo sai do cofre de cada município.
ele nem que queira, ele tem como fazer essa transferência para pagar o tratamento de quem mora na cidade, qualquer que seja ela. Então, precisa sentar, conversar. O governo do estado tem a obrigação legal e ética de ser parceiro dos municípios. E se eu for escolhido governador, isso vai acontecer. De que forma? Chamando para conversar. Toda cidade, pequeno, médio ou grande porte, ele vai ter a presença do governo. Claro que na cidade pequena tem um limite, na média cidade já avança para exames, por exemplo, raio-x, exame de laboratório que nós fizemos. Nós construímos aqui, Douglas, em Teresina, um laboratório Raul Bacelar, que ninguém conhece, porque ele processa aquilo que é coletado na rede. Faz hoje 10 mil exames dia. Por dia? Dia. Então, e a população não sabe por quê? Porque a gente nunca fez propaganda disso. É melhor fazer aquilo que a população precisa, e não propaganda, como o governo faz, dizendo que o sistema de saúde funciona bem. Não funciona. Não funciona. Só sabe que não funciona, porque vou te dar exemplos reais. É de conhecimento, é fácil de entender. O Hospital Universitário, hoje, é o único hospital do Piauí que faz cirurgia no coração. Tem uma fila de mais de 400 pacientes esperando por uma cirurgia. 400. O HGV, que é um hospital do estado, o maior do estado, tem uma fila que se aproxima de 5 mil pacientes de Teresina e do interior por uma fila para conseguir uma internação para uma cirurgia. Qual é a pergunta desses dois casos? Quantos morrem esperando por uma internação? Quantos? Ontem conseguimos uma internação, porque o médico teve piedade, internou uma senhora de 72 anos, que há 3 meses tem dor de cabeça para fazer um aneurisma. A família se cotizou, disse que poderia, inclusive, comprar o stent, que é aquele mesmo que usa no coração, para poder salvar uma mãe de 78 anos, e ela tem direito a isso. A lei garante, mas não é cumprido. Então você veja, você está dando um exemplo aqui dessa garota que teve um filho. O Piauí é campeão em feminicídio, campeão no Nordeste. Aumentou em 40% a violência contra a criança. O Piauí é o estado onde mais mulheres gestantes morreram. Mais de 50 morreram no ano passado, gestantes. E algumas vezes morre a mãe e o filho. Então, essa é a saúde real, não a da propaganda. Mas muita gente acredita, aquelas pessoas que não procuram conhecimento real. Então, qualquer pessoa de qualquer cidade, inclusive de Teresina, que tenha necessidade do SUS, é preciso se preparar para poder ter uma grande batalha e que tenham piedade dessas pessoas, diminuir o sofrimento. E é preciso fazer isso, e rapidamente tem que ser. Como ser feito? Descentralizar a gestão, o governo do estado ser parceiro dos municípios e fazer na cidade pequeno, médio ou grande porte aquilo que tem que ser feito e evitar que essa pessoa precise vir a Teresina. Hoje, se quebrar um quadril de uma pessoa lá em Parnaíba, lá tem médicos ortopedistas tão bons quanto os daqui, mas ele tem que vir para Teresina, porque lá não tem o material para operar. Gestante de Picos, uma cidade importante, ela tem que fazer parte em Teresina. Então, veja, até mais caro sai. Não é só o sofrimento. Porque você vem numa ambulância, você tem que pagar a diária e o motorista, o combustível, e às vezes tem um acidente, como foi o caso de Itaueira, que uma mulher teve que vir para Floriano, na volta a ambulância teve um acidente, pegou fogo, morreu o motorista, a mãe e o filho. Então, isso é crime. Poucas horas de nascido. Sim, sim. Então precisa acabar. Nós vamos construir 11 maternidades. Onde? Nas cidades polos. Por quê? Em Teresina nós fizemos 3. Na Zona Sul, no Promorá, na Sudeste, no Disseu, e na Leste, na cidade de Satélite. E ampliamos. A melhor maternidade de Teresina, nós fizemos a ampliação, que é a do Buenos Aires. Nenhuma é igual a nossa, da cidade. Nossa, da cidade. Nós fizemos. Nós vamos fazer 11 no interior, para que essas mães sejam respeitadas lá perto da sua casa, ou na cidade que mora. Picos não tem uma maternidade. Tem um hospital que há 12 anos é construído e ele não termina. A maternidade de Teresina, a Iracema colocou 26 milhões para a sua construção ali na Avenida Kennedy. 9 anos se passaram e até hoje ela não foi terminada. Então, essa é a realidade que nós vivemos. E aí, eu estava distante, 12 anos fora de política, fazendo o que eu não tinha conseguido fazer, pela minha vida que eu levei, e estava distante. Por que é que eu voltei? Corra do destino. O Firmino resolveu partir,
Eu fui chamado, me apresentaram os dados do Estado. Eu disse, bom, eu tenho fé cristã, eu sou cristão. Então, a fé sem obra, ela é inútil. E eu voltei para tentar dizer para os piauienses que os problemas têm solução e que eu estou disponível. Tenho experiência, tenho tempo, tenho uma mão limpa, nunca roubei, não tenho, a Polícia Federal nunca bateu na minha porta, nem vai. Eu não tenho processo de qualquer natureza. Eu nunca fiz empréstimo para a população pagar a conta, como foi feito pelo governo do Estado. Nunca fiz empréstimo. E saí da prefeitura sem dever nada a ninguém, com fornecedores em dia. Até os precatórios foram pagos, todos. Né? E aí a população reconheceu e me deu a mim, a equipe que nós fizemos, 92% de aprovação. Então, missão cumprida. Doutor Silvio, uma outra área também que nós sempre tocamos com todos que passam pela sabatina, que é a área da educação. Né? Qual é o diagnóstico que o senhor tem e, assim, em resumo, o que é que o senhor propõe caso o senhor chegue ao governo do Estado? A educação, para mim, sempre foi a maior obra que foi feita aqui em Teresina. Desde o Alferraz, foi uma decisão política, Chico, Firmino e nós fizemos. Teresina tem 90 mil crianças nas suas escolas, são 320 escolas. E temos o primeiro lugar de todas as capitais do Brasil. Então esse é o resumo. Vamos comparar com o Estado. Escolas fechadas durante a metade do ano, por uma greve, que foi uma atitude extrema dos professores, porque o governo do Estado não cumpriu o pagamento do salário, que a lei mandava cumprir, eles não pagaram. O Fundef, que recebeu 1 bilhão e 600 milhões de reais, não foi para o bolso do professor. A Justiça mandou que pagasse e vai devolver o dinheiro por decisão judicial. E aí, uma confissão das mais loucas possíveis. Um tal de PROAJA, que o Tribunal de Contas do Estado identificou 5 mil e tantos funcionários públicos que, concursados, portanto, são alfabetizados, mas foram relacionados como alunos de alfabetização. O pior de tudo, que parece história do outro mundo, é que você colocar 1.000 e tantas pessoas que morreram numa fila dizendo que estavam estudando nesse PROAJA. O secretário alega que o TCE, depois de uma revisão, liberou a continuação do... Não é verdade. Houve uma decisão da Justiça Federal mandando suspender o programa, subiu para o TSE em Brasília, que decidiu e voltou para cá. Eu não entendo essas coisas. Como é que um tribunal superior determina que suspenda o programa, ratificando a Justiça Federal aqui, e depois uma outra instância mandou que continuasse. Como é que você continua um programa que se comprovou 217 milhões de reais de desvio, alfabetizando quem já morreu, abaixo de 18 anos, que não é o caso, não pode, e funcionários públicos? Como é que está identificado um crime e é autorizado? Não foi. A Justiça mandou suspender. Né? Pior de tudo, é um governo que depois de 20 anos reconhece que no Piauí existem mais de 200 mil analfabetos. Depois de 20 anos de governo. E consegue uma montanha de dinheiro de 600 milhões de reais para desviar. Eu não vou ser leviano dizer que esse desvio foi para a campanha eleitoral, mas eu desconfio disso. E empresas que nunca tiveram conhecimento de educação, como, por exemplo, um instituto de pesquisas. Ora, que é tendencioso, que é amigo do governo, que faz pesquisas manipuladas e recebeu milhões de reais para educar o analfabeto. O que é que quer dizer isso? A gente não merece esse Estado. O Piauí tem muitos problemas, todos têm solução, desde que você tenha princípios de gestão pública. O senhor falou das maternidades, nas duas maternidades em cidades polos. No caso da educação, o senhor pretende fazer de que forma no interior do Estado, com a presença do governo do Estado? Levar a experiência daqui. Você tem que proteger as famílias para não acontecer casos como essa criança tendo filho, porque é um desastre. Você tem uma proteção social da família. O que é que chama proteção social? Que ela tenha habitação. Aqui nós tivemos 14 mil casas e reformamos 2 mil. No meu período só. 16 mil famílias tiveram lugar decente para viver. Encontrar caminhos para você atrair empresas, investimentos privados para gerar emprego e renda.
porque aí você não vai ser tentado a ser ladrão, a entrar pelo caminho do crime. Tem que ter proteção social. Segundo, as escolas têm que ser corretas, adequadas, para que a criança, o jovem, tenha vontade de ir para a escola. Tem que garantir a merenda escolar, que aqui a gente fazia uma refeição, porque para muitos era a única refeição do dia. Tem que fazer. Principalmente, e o mais importante, valorizar o professor, qualificar o professor, garantir seu salário de acordo com o seu direito, ter uma gratificação a mais de acordo com o seu resultado, porque motiva a pessoa. O professor, principalmente o mais idoso, ele precisa comprar remédio, ele precisa comer. E é um drama por onde a gente tem andado. Como é que eu posso educar o filho de outra pessoa se minha barriga não está cheia? Se lá em casa meu filho está com dificuldade para comer, não pode. E aí só um ensinamento de um país civilizado. No Japão, Douglas, o único profissional que o imperador se curva é ao professor. O único. Ninguém mais, não é médico, ao professor ele se curva. Por quê? Pela importância que o professor tem. Então, é bom aprender com quem tem experiência. Segurança pública. Um tema também muito comentado por todos que passaram aqui. Se falou em concurso público, alguns prometeram tantos mil soldados, enfim. Qual é o resumo que o senhor faz dos seus projetos para a segurança pública? Novamente, proteção da família, cuidar dos jovens, com educação principalmente, mas com outras atividades que identificar valores nas artes, no esporte, e é preciso fazer isso. Como foi a Sara Menezes. Então, quantos valores tem aí ocultos? Quarto, você tem que refazer uma coisa chamada inteligência. O Piauí não tem inteligência na segurança pública. E a inteligência é tão importante quanto a repressão. Por quê? Porque é um instrumento inteligente, como o nome diz, de você evitar a violência. Então, se você tiver um sistema de informação que seja incluído integrado, e se eu for eleito eu vou atrás, integrar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, todo o sistema de repressão ao crime tem que trabalhar junto, compartilhar informações. E isso é papel da inteligência. E no caso da repressão propriamente dita, hoje a Polícia Militar tem um efetivo menor do que a lei manda. Então tem que dobrar. Ele tem que ter hoje 6 mil novos policiais militares. A mesma coisa na Polícia Civil. Aqui em Teresina e em qualquer cidade que você andar, se você precisar de fazer um boletim de ocorrência à noite ou final de semana, a delegacia está fechada. Só tem 61 delegados no interior do Piauí, para 223 cidades. Naturalmente, não dá um delegado para cada cidade, vez que a proporção é diferente. Então, qual é o resumo disso? Nós não temos um eficiente aparelho de repressão. E aí é a outra ponta. A primeira ponta é a família, a última, a repressão. Bandidos estão vindo de cidades maiores para cá, porque está liberado, o crime está liberado, como as quadrilhas que tem de traficantes em Parnaíba. Por quê? E como fazer, doutor Silvio, essa proposta que o senhor faz, tem que dobrar tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil no que diz respeito aos recursos? Se não roubar, o dinheiro vai dar. Eu te garanto que dá. Agora, roubando não dá para fazer nem saúde, nem educação, nem segurança pública, como não está sendo feito. E é preciso fazer isso rapidamente. Com relação aos impostos, nós tivemos agora o governo federal cortando impostos para baixar o preço dos combustíveis. Também os estados seguiram esse caminho. Aqui no Piauí, a governadora reclamou porque a diminuição na cobrança do ICMS gerou milhões de prejuízos para os cofres públicos. E aí também já há muito tempo se discute no país uma reforma tributária que nunca saiu do papel. E aí englobando aí a questão de geração de emprego, renda, porque tem relação a questão de impostos, atração de indústrias. Como é que o senhor avalia essa área e o que é que o senhor propõe também para essa área? Essa aí é fundamental que se ponha ordem e está desorganizado. Então, o meu concorrente, que é o candidato oficial do governo, é um cobrador de imposto. Quando você é incompetente e ineficiente, a primeira coisa que um governo faz
e todo governo é arrogante, porque ele não tem concorrência, é aumentar imposto. Não é? Aí por quê? Porque aumenta a receita. Se você tiver um pouco de inteligência, você pode entender que se eu aumento imposto, eu repercuto no consumidor. Então, qualquer atividade econômica, seja ela qual for, no fim, quem paga a conta é o consumidor. E tem que ter lucro a empresa, porque senão ela não progride. O Geraldo Alckmin, eu espero que ele não proíba de eu falar no nome dele, né? Fui governador de São Paulo, ele extinguiu o imposto nos alimentos da cesta básica e aumentou a base de arrecadação, além de promover, principalmente aos mais pobres, o acesso à comida, né? Então aumentou a arrecadação, né? Se o imposto do combustível, que o Piauí era o mais caro do Brasil, ficava igual ao Rio de Janeiro, se você não reduzir, você repercute no alimento, porque o Brasil, de forma equivocada, em vez de ser transportado via ferroviária, o que se transporta é pelas rodovias e aumenta o custo. Qualquer coisa que você mexa no valor da gasolina ou do óleo diesel, aumenta o preço do feijão que vai para a minha casa. E nem todo mundo pode ter feijão na sua casa, nem pão, nem leite. Então, é preciso, eu acho o ICMS, que é o imposto que você se refere, ele é, para mim, injusto. Por que ele é injusto? Diferente do imposto de renda, que eu acho um dos mais inteligentes. É que no ICMS, o pobre, o desempregado, o que não tem dinheiro, nem comida para comer, ele paga o mesmo valor desse imposto do que o homem mais rico do estado. Por exemplo, o Damásio, que é um dos homens mais ricos do Piauí. O Damásio paga o mesmo imposto no pão, no leite, no feijão, que paga o desempregado. Para mim não é justiça e é preciso repor. Segundo ponto, é preciso que o setor produtivo, que é quem gera emprego e renda, tenha confiança no governo para poder vir e ganhar seu dinheiro. Nada contra o lucro. Mas o que nós vimos nos últimos anos é que as poucas empresas que vieram para o Piauí, como o caso da Suzano, a Suzano é emblemática, a Suzano e a própria fábrica de cimentos lá em Fronteiras, como o Damásio, foi lembrado aqui. O Damásio é um empresário do Piauí, foi embora para o Ceará e lá é o maior arrecadador de impostos. Por quê? Porque ele é o maior importador na América Latina no segmento de motos. Quantos empregos e quanto dinheiro o Piauí perdeu? Mas foi porque o PT, o governo do PT, do senhor Wellington Dias, maltratou, não deu o que ele tinha direito, ele não quer favor nenhum, ele quer o cumprimento da lei. Mas ele foi embora. Quem foi que perdeu? Piauí. Não é? A Suzano foi embora bem aqui para o Maranhão. Por quê? Porque o governo do PT, do senhor Wellington Dias, concorrente do Joel, que é o meu senador, é quem eu torço para que seja eleito e escolhido, porque ele é diferente, ele não cumpriu o acordo, ele foi embora. Foi para o Maranhão, levando emprego e renda para lá. Fronteiras, fechou a fábrica de cimento. Então, uma série de equívocos, mas aí o que foi que eles fizeram? Abriram um negócio, como é meu nome, meu Deus? Negócio de exportar, Porto Seco lá em Parnaíba. Esse ZPZ, ZPS, sei lá, um nomezinho. A zona de processamento de exportação. Isso. O que é que Parnaíba exporta? Os grãos estão indo para Pernambuco e para o Ceará, porque a estrada de ferro que pertence ao Estado nem é conservada, nem tem porto. Mas quantos milhões foram jogados no mar e a cada mandato dizendo que ia ser inaugurado? Desde Dom Pedro II, que se promete fazer aquele porto. O governo do senhor Wellington Dias, há 20 anos, promete inaugurar. Ele fez uma ZPE. Para quê? Se nem o tabuleiro litorâneo produz. Se nem a bacia leiteira de lá produz, praticamente fechada, a Delta. Então não é assim. Não é assim. Mas abriram a ZPE, né, que não serve para cor nenhuma, para dar emprego, é um cabide de emprego. De quem? De aliados políticos, para tentar ganhar a eleição lá em Parnaíba. É assim. E aí, para mim, não é correto. Eu estou dizendo tudo isso, são fatos, absolutamente podem ser verificados pela imprensa ou quem quer que seja, não só porque eu sou adversário. Aliás, eu sou adversário exatamente porque isso acontece. Para dizer que o Estado do Piauí tem solução, nós estamos prontos e a gente se oferece para fazer diferente. Falando em Sul, que é uma área muito forte da agricultura, agronegócio, é uma polêmica que sempre, doutor Silvio,
vem na ordem do dia, é uma polêmica recorrente, essa disputa entre uma disputa que se cria entre agronegócio e agricultura familiar. Como é que o senhor enxerga essas duas áreas? Qual planejamento o senhor tem? Porque eu sempre tenho defendido aqui que uma não elimina a outra. Não são concorrências absolutamente diferentes. O pequeno produtor são milhares de famílias que estão na zona rural, mas ele não tem dinheiro para investimento e precisa ter. Nós vamos criar um fundo especificamente para isso. A assistência técnica que era dada pelo Emater, o Emater não existe na prática, não fornece assistência técnica. E a DAP, encontrei agora na feira aqui, ontem, lá em Batalha. Ela não existe na prática. Então, o que é que acontece? Vamos para a Batalha de ontem, a 13ª feira do bode. É uma área que tem a vocação de criação de caprinos e mel de abelha. Ele não tem orientação técnica, ele não tem crédito, ele não tem quem diga, olha, vamos ajudar para você produzir mais e ter mais renda. O rebanho de Batalha está sendo reduzido. Por que reduzido? Porque a quantidade de roubo desses animais é tão grande que os produtores não têm sentido eles irem para lá. Então eles se afastam dessa atividade. Mas o pequeno produtor não tem para onde correr. Então ele continua, cria e o ladrão leva. E ele não tem a quem reclamar. Por quê? Porque não tem segurança pública. Então o mercado de criação em Batalha e no Piauí está sendo reduzido quando devia crescer, né? O agronegócio é outra ponta, é uma agricultura mecanizada de alta escala, tem aumentado muito o rendimento do produto interno bruto do Piauí, mas ele não tem também o apoio do governo. E isso é obrigação de governo. Então ele não tem estrada adequada, aí aumenta o frete. Se aumenta o frete, aumenta o preço do óleo de cozinha que eu boto na minha mesa. Então é da conta da gente. Ele não tem energia. Tem uma empresa chamada Tomazini, de Goiás, querendo implantar um frigorífico lá na região de Sebastião Leal. Eu conversei com o dono, é uma empresa familiar. Eles querem fazer um frigorífico para bater 300 mil frangos por dia. Vai gerar 3 mil empregos diretos e 10 mil empregos indiretos, coisa que tanto a gente precisa, mas não tem energia. Então ele não vai conseguir fazer o que precisa ser feito e a gente precisa ajudar. E isso é coisa de governo. E tem uma coisa mais grave ainda, é que a titulação da posse da terra, o governo atrapalha. E atrapalha porque ali tem quadrilhas, que envolveu inclusive um juiz que foi aposentado, cartórios e especuladores, grileiros. E o governo não é capaz de acabar com isso. Então afugenta o investidor. O que é que acontece? Agora eles inventaram, o governo do estado, através do Interep, que é uma empresa do governo, inventaram o seguinte, que toda terra que tiver sido cedida ou vendida pelo estado, ou comprada de quem quer que seja, vai ter que pagar uma matrícula de R$380 por hectare de terra de lá, do Cerrado, para poder ser considerada legal. Isso é uma taxa absolutamente ilegal e imoral. Mas muitos estão pagando, porque se não pagar, eles correm risco de serem desapropriados de uma coisa que eles já pagaram. Então, é uma confusão em cima da outra. E isso precisa acabar com isso, precisa chamar todo mundo, escuta, bora resolver essa história. Vamos garantir que o investidor da terra tenha o título de propriedade. Não adianta você ter escritura nem registro, e muito menos nem certidão vintenária. Aquelas terras não valiam nada. O que foi que aconteceu? O pessoal do Paraná e do Rio Grande do Sul veio para cá e ensinou que ali dá grão, seja soja, seja milho, seja arroz e até algodão. E alguns já se espalharam de lá para cá, já estão plantando grãos aqui em Piracuruca. Então isso gera riqueza, gera emprego e tem que ter o suporte do governo. Então, o senhor foi prefeito 2 vezes de Teresina, o senhor foi candidato a governador, o senhor ocupou cargos públicos na prefeitura de Teresina, o senhor
o mais conhecido, o senhor foi presidente da Federação Municipal de Saúde, e o senhor é médico, se aposentou como médico, exerceu durante, se eu não me engano, 40 anos, em média, como médico. 24, 26, 48. 48 anos de medicina. Eu queria perguntar ao senhor, a gente divulga a agenda todos os dias de todos os candidatos, e a gente vê, principalmente o senhor e o candidato Rafael Fonteles, com uma agenda mais completa, assim, manhã, tarde e noite, vários municípios. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade e já com toda essa bagagem e experiência que o senhor tem, como é que tem sido essa conversa com os piauienses? O que é que o senhor tem conversado com cada família, cada homem, cada mulher? O que é que o senhor tem ouvido mais? O que é que tem mais marcado o senhor? Nós percorremos praticamente todas as cidades do Piauí. As últimas, a Iracema está indo só agora, porque a gente está se dividindo, porque o tempo é muito curto. Mas a gente não tem fome, não tem cansaço, a gente come em beira de estrada, se hospeda em qualquer pousada. A Iracema, o Joel, eu e quem nos acompanha. O que mais marca a gente é o olhar das pessoas. O olhar de gente que já perdeu a esperança, outros que ainda insistem em ter esperança no Piauí. E vou te dar um exemplo de Amarante. Nós chegamos a Amarante no começo da noite de um dia que nós passamos em 8 municípios. Água Branca, São Pedro, São Gonçalo, por acolá. O sol quente... Médio Parnaíba. Isso, Médio Parnaíba. E chegamos em Amarante no começo da noite. Você conhece Amarante? Isso. Conhece. A estrada, a BR, que passa para Oeiras, ela estava uma multidão. Uma multidão. E eu olhei para aquele povo e disse: Iracema, a gente não tem direito de errar. A minha vida vai ser entregue a essa missão. E esse povo foi a pé. Da BR, ali onde tem um posto de gasolina, com aquela lanchonete, a pé, até a escadaria, lá do centro da cidade. Uma das coisas mais emocionantes dessa campanha. E eu olhando, parecia a procissão cantada pelo Gilberto Gil. E aí, a gente anda num carro pequeno e as pessoas dão a mão, a gente aperta e tal. Aí vem uma senhora chorando, com uma filha de 4 anos de idade, e disse que a gente era a esperança dela. Mais do que dela, da filha que tinha 4 anos de idade. E ela não queria viver, que a filha vivesse um Piauí que ela vive hoje. Sem emprego, sem renda, dependendo dos outros. Ela tinha estudado para ser professora. Enfim. E a gente saiu andando e caminhando, e eu disse: olha o tamanho da responsabilidade. Então isso não é brincadeira, você mexe com as pessoas. Quantas pessoas tem aí que não tiveram oportunidade? Eu tive, o Joel teve, nós superamos as dificuldades financeiras e outras tais. Então, o Joel não se aquietou em ser, por exemplo, filho de carroceiro, para ser carroceiro também. Ele foi à luta e deu certo. A pergunta que a gente faz é assim: quantos não deram certo? Quantos não tiveram oportunidade? E a serviço deles, principalmente, é que a gente aceitou essa missão de governar o Piauí. Se for a decisão da maioria dos piauienses, nós estamos prontos. E nós vamos dedicar e fazer tudo aquilo que a gente prometeu. Deixa eu te contar uma história. Quando você falou na prefeitura, quando a gente caminhando aqui na periferia de Teresina, nós passamos por um lugar chamado Vila Betinho, fica aqui na Zona Sul. E eu, cansado na noite, muito cansado, aquelas crianças atrás da gente, 20, 30 crianças, e eu cansado, vi uma casa em construção, assim no alto, e eu subi na casa. Eu disse: olha, aqui ninguém fala, nenhum adulto, nenhum candidato a vereador, ninguém, nem eu. A gente vai fazer um comício das crianças. A criança vai dizer o nome, a idade e o que é que quer para a sua comunidade, para o seu bairro. O que é que eu esperava ouvir? Que a criança dissesse o nome, a idade e pedisse uma bola, uma bicicleta, um tênis. E isso não aconteceu. Todas, sem exceção, diziam: eu sou o José, tenho 12 anos e eu quero que você ilumine a minha rua. O outro: eu quero que você faça creche, eu quero que você faça a escola, eu quero que você calce a minha rua. Todas, sem exceção. E eu fiquei emocionado, foi o momento mais rico. Como foi essa história de Amarante? Eu tenho a obrigação de fazer. Eu nem prometi. Eu saí, muito obrigado, boa noite.
fui eleito e eu fiz tudo o que eles pediram como direito deles. E agora, nessa campanha, uma senhora que testemunha esse fato, ela me mandou uma fotografia do dia dessa conversa lá, né? E que nem eu tinha. Eu entrei em contato com ela, ela sabia o endereço desses meninos, que depois de quantos anos? Todos com 25, 30 anos de idade, se passaram um tempo grande. Perguntei se elas conheciam essas pessoas. Elas disse que conheciam. Eu pedi para encontrar com eles. E fui. Alguns pais já com os filhos no braço, é uma área de fragilidade social. E aí me chegou uma menina, uma moça, chegou, me abraçou e disse: olha, eu sou enfermeira, eu consegui me formar, estou desempregado, mas eu confio em você. Tem preço isso? É muito forte, você não pode estar se recusando nem se omitindo disso. Então, a política decente, ela te permite esses momentos. E aí a gente cria vínculos e compromissos. Então, Silvio, nosso tempo está quase acabando, 1h38, você vai ter tempo para as considerações finais, mas eu queria fazer uma pergunta, aí o senhor pode resumir a uma resposta só. Caso o senhor chegue ao governo do Estado, claro, tem todo aquele processo de montagem de equipe, enfim, qual seria a primeira atitude concreta que o senhor, de acordo com suas andanças, que o senhor tem estudado, qual seria, na sua opinião, a primeira assinatura do governador Silvio Mendes? Em relação a quê? Autorizando o quê? Desautorizando o quê? Formar uma equipe de pessoas inteligentes, experientes e que consigam organizar o Estado. Conhecer que números são esses, o que é que o Estado é, qual é o tamanho dele e qual é o tamanho que deve ser. O governo do Estado atualmente ele tem em torno de 70 secretarias ou semelhantes. 70. Algumas dos que chamam porteira fechada. E isso é uma imoralidade. Então, o Estado vai ser diminuído para o tamanho que deve ser parceiro dos municípios e deve olhar para o setor produtivo como o setor público. Educação, saúde, segurança pública, enfim. Então, é essa a meta primeira. E você faz com a equipe. E não vai ter nomeação de gente, parente nenhum, zero. Né? Zero, absolutamente zero, como sempre foi. Tem que ser pessoas que nós vamos atrás. Quantos prefeitos têm experiência que podem ajudar? Quantas pessoas que estão aí que não interessam porque não tem voto, isso ou aquele? Não, a gente encontrou tanta gente boa, tantos jovens. A quantidade de prefeitos novos que tem no Piauí é impressionante. E eles podem ajudar muito. E é com eles que a gente vai trabalhar. Então, Silvio, o tempo acabou, mas muitos também terminaram o tempo e a gente deixou 30 segundos para as considerações finais. Agradecer a você, ao James, ao Dia News. E esperar. Hoje eu fiz um pedido a um colega seu e disse: por favor, seja em campanha, fora de campanha, procura uma notícia boa para para poder a gente se animar, porque a gente tem tanta notícia ruim. Né? Eu faço o pedido é esse, que você consiga garimpar boas notícias para renovar a esperança do piauiense. Ele está precisando muito disso. Obrigado, doutor Silvio, pela presença. Uma delas está aí, ó, o Jornal O Dia, que nós vamos mostrar, a Feira do Empreendedor, reúne grande público em Teresina. Importante. Tem vários assuntos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você e ao Dia. A gente volta ao longo do Jornal O Dia News, tratando das eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento: Piarte, Cercos Nordeste,